Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Já estava com saudade de poder trazer algo da parte de Deus para os irmãos, e hoje aprove Deus me dar essa oportunidade. E, meus irmãos, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já venho querendo falar há algum tempo, e é um tema que talvez seja o mais importante para toda igreja. Grande comissão. O dever que nós temos de ir e anunciar as boas novas aos perdidos. Uma certa feita eu me fiz uma pergunta: o que é que Deus está fazendo neste momento na terra? E a resposta que me veio ao coração é que desde que a terra é terra, Deus está chamando pecadores. O Senhor, por meio da morte de Cristo na cruz, tem chamado pecadores. Eu era um perdido, você era um perdido, e o Senhor, por meio do seu Espírito, lhe chamou. E cabe agora a você, como aquele que foi comissionado por Jesus, chamar a outros. Só que hoje a gente vai ver que o nosso papel não é simplesmente de chamar, mas é de estar no caminho junto com esses novos discípulos. Por isso, nessa noite, eu gostaria de convidar você a abrir no texto icônico de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Os últimos versículos do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Que nos diz a palavra de Deus, aqueles que acharam. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar nessa noite? Bondoso Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, e tudo o que queremos nessa noite é que a sua bondade e a sua misericórdia nos acompanhe, Deus. Eu bem sei que o assunto que será tratado hoje é um assunto que muitas vezes nós temos negligenciado, Senhor. Mas eu quero te pedir que por meio do teu Espírito, teu Santo Espírito, o Senhor possa aquecer o meu e o coração dos irmãos, e que essa palavra possa ser uma palavra viva nas nossas vidas. Que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas que verdadeiramente nós possamos ser teus discípulos, aqueles que ouvem a tua palavra e guardam, Deus. Aqueles que permanecem nas tuas palavras, aqueles que te amam, Deus, aqueles que guardam os teus mandamentos. Senhor, ajuda-nos por meio da tua grande misericórdia. Nós precisamos do teu impulso, do impulso do teu Espírito. Aquece o nosso coração. Nós precisamos, Deus. Por isso, nessa noite, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, muda vidas aqui, Senhor. Muda formas de pensar. Senhor, se nessa noite há porventura pessoas que estão perdidas, pessoas que ainda não acharam o caminho que és tu, que eles possam te encontrar, que possa haver luz nas palavras desse pobre pecador, para que as pessoas possam ser guiadas por ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o assento, glorificando ao nome do nosso Senhor. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu era mais pequeno, e o irmão James continua baixinho, né? O irmão James não cresceu muito, mas quando eu tinha menos idade, quando chegava o período de Páscoa, o período da Paixão, eu me lembro que a sessão da tarde ela era recheada ou lotada de filmes que retratavam a crucificação de Cristo. E junto com a sessão da tarde, eu, como criado numa família católica, eu me lembro que eu participava das procissões, ou seja, os teatros que retratavam a crucificação de Cristo. Só que eu também me recordo que o sentimento que eu tinha naqueles dias era um sentimento de tristeza.
Era um sentimento de terror, espanto, porque eu não conseguia entender como uma pessoa tão boa teria que morrer. Uma pessoa tão nobre, uma pessoa que só fez o bem, como é que ela tinha que passar pela morte? Eu que estava acostumado com os filmes de Hollywood, onde o herói sempre vencia no final, o herói sempre escapava da morte. Quando eu olhava para aquele dia, para o dia da paixão, eu via que Cristo, ele ia à cruz. E aquilo me entristecia. Eu me recordo até que eu queria mudar o roteiro dessa história na época, quando eu era pequeno. Eu não queria que a história terminasse desse jeito. Só que o texto que nós lemos nessa noite é um texto que mostra que a história do cristianismo, ela não termina em uma triste ou fatídica sexta-feira à tarde. A história do cristianismo não acaba com a crucificação de Cristo ou com a morte de Cristo, mas ela tem a sua bela continuidade em um domingo pela manhã. Você já pensou nisso? No domingo pela manhã, as mesmas mulheres que foram as últimas a deixarem o túmulo, elas chegam ao túmulo de Jesus, e o encontro vazio, e o encontro sem ninguém, e uma mensagem de um anjo que dizia que ele havia ressuscitado. E essas mulheres são comissionadas pelo anjo a anunciarem aos irmãos de Jesus de que ele estava vivo. E no caminho elas encontram o próprio Cristo que os comissiona, dizendo: aviso os meus irmãos que eu irei ter com eles na Galileia. E na Galileia, num espaço de 40 dias, Cristo se mostra a muitas pessoas. E por fim, ele deixa as suas últimas ordenanças, as suas últimas ordens. E entre elas, essa tão bela ordem, essa ordenança, a ordenança da grande comissão, a ordenança do ide, vão, façam discípulos de todas as nações. E o incrível, que diante dessa ordenança, Cristo, ele simplesmente capacitou uma instituição para cumprir. A única instituição que pode cumprir essa ordenança é a igreja. Cristo não capacitou a OMS, ele não capacitou a NASA, ele não capacitou a ONU. O Senhor Jesus Cristo também não disse que teria plano B. Ele não disse assim: olha, se vocês falhar, fica tranquilo que eu tenho aqui uma carta na manga. Se vocês se esquecerem de fazer essas obras que eu vos tenho dito, olha, pode calmar o coração, não dá nada. Eu tenho uma outra pessoa, um outro jeito, uma outra forma de fazer. Não. Essa geração, a nossa geração, ela só tem essa geração. Para muitas pessoas, eles têm simplesmente mais 2, 3 minutos. São muitos e inúmeras pessoas que nesse momento estão descendo à sepultura sem conhecer a Deus. Sim, irmãos, hoje eu não vim aqui lhe alegrar ou simplesmente trazer uma palavra que vai deixar você aqui muito feliz. Mas hoje eu vim apelar à nossa consciência para que nós se lembramos daquilo que é mais importante. A ordem que Deus nos deu de anunciar as boas novas aos perdidos. Só que antes, vamos ao versículo 20, o versículo 20 que nos diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, antes de dar a ordem de ir, ele mostra o porquê nós devemos ir. Antes de comissionar, ele mostra com qual autoridade ele comissiona os seus discípulos. Jesus, com sua morte, sua ressurreição, Jesus, com aquilo que ele fez na cruz, ele despojou principados e potestades. Com sua morte, ele sepultou a morte. Como diriam os puritanos, na morte de Cristo nós temos a morte da morte na morte de Cristo. Jesus Cristo não fez simplesmente isso, mas ele cumpriu toda a expectativa do Antigo Testamento. Agora, ele se senta num alto e sublime trono. Ele agora inaugurou o reinado do seu reino. Deus foi coroado por meio de Cristo. Cristo, ele tem a chave da morte, a chave da vida. Ele tem as chaves do seu reino, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha
ninguém abre. O Senhor, Ele tem toda a autoridade em suas mãos. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é grande, Ele é soberano, toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, como eu disse, cumpriu todas as expectativas do Antigo Testamento. E agora, aos seus embaixadores, Ele entrega uma missão. A missão de levar convites aos homens para que eles se naturalizem cidadãos do reino de Deus. Sim, nós, embaixadores de Cristo, agora temos convites em nossas mãos de que um dia nós estávamos perdidos, mas agora nós fomos encontrados. De que nós não tínhamos vida, mas agora nós temos vida. E tudo isso nós fizemos pelo poder de Jesus Cristo. Nós não estamos só, nós cumprimos o ID no poder de Jesus, nós cumprimos o ID na autoridade de Jesus. Ele nos deu a certeza de que nós não estaríamos só. Toda a autoridade foi me dada. O Senhor, Ele tem toda a autoridade, debaixo do céu e também no céu. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós olhamos para essa sentença de Jesus, ou para essa ordenança de Jesus, a primeira coisa que nós devemos analisar é o grupo de pessoas que Ele está falando. Jesus Cristo está falando aos seus discípulos. Só que Ele não divide essa mensagem ou essa ordem para os discípulos que deveriam ouvir tudo aquilo que Ele estava falando e cumprir e guardar, e os discípulos que não precisavam ouvir. Não há dois grupos de pessoas aqui. Todos são discípulos e todos devem guardar aquilo que Ele está falando aqui. Essa mensagem aqui de Jesus Cristo não é uma mensagem seletiva, irmãos. Não é uma mensagem que é simplesmente para o pastor da igreja. Não é uma mensagem que é simplesmente para o corpo de obreiros. Mas é a mensagem de Jesus para toda a igreja. Portanto, ide, vão, façam discípulos. E Jesus Cristo deixa bem claro a ideia em todo o seu evangelho, lá em João 8,31, que o que vai fazer nós verdadeiramente discípulos é como a gente lida com as palavras dele. Lá em João 8,31 ele disse o seguinte, que verdadeiramente seríamos seus discípulos se nós guardássemos a sua palavra. Ele também disse, lá em João, o seguinte, que os amigos dele são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Em João 14, ele falou o seguinte, que quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é aquele que me ama. Ele também disse que se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Portanto, o ide é para todos os discípulos que amam a Jesus. É para todos os discípulos de Jesus, indistintamente. Só que, irmão James, para onde nós vamos? É para ir para onde? E de que jeito nós vamos ir? Nós vamos de bicicleta, de a pé, de moto? Como é que nós vamos ir? Tem carona para mim, irmão James, para ir nessa viagem? Para ir para esse lugar? Será que, de que jeito nós vamos cumprir esse ide aí que tu está falando? A primeira coisa que eu posso dizer para vocês sobre esse percurso, sobre essa rota, é que quem está guiando na frente o pilotão dos salvos é o próprio Senhor Jesus Cristo. E que todos estes vão para onde o Espírito Santo sopra. Jesus Cristo disse lá em Marcos capítulo 8, no verso 34 e 35, que se alguém quiser acompanhá-lo, segui-lo, esse deve negar a si mesmo, deve tomar a sua cruz e segui-lo. E nesse caminho, quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem quiser, ou melhor dizendo, e quem perder a sua vida por amor à causa de Cristo e pelo próprio Cristo, esse a encontrará. Grande comissão é seguir o Senhor Jesus Cristo, é tomar a sua cruz,
A dura cruz do Evangelho é estar preparado para perder a própria vida. Seguir a Jesus, meus irmãos, ir após Ele, tomar a cruz, não é algo simples. Grande comissão é para o discípulo que achou algo precioso, que entendeu que o reino dos céus é precioso, e agora ele decide vender tudo o que ele tem, porque ele entendeu que não existe mais nada importante na vida do que o reino dos céus. Grande comissão não é uma opção na agenda do discípulo de Jesus, mas é uma obrigação, é um dever, é algo que consome ele, é algo que faz ele respirar mais fundo. É a ideia primordial na agenda dele. O ide de Jesus, grande comissão. E a ordem é para fazer o quê, irmão James? Portanto, ide e façam discípulos. Vocês percebem que a ordem de Jesus aqui ela é muito clara? Jesus Cristo está dizendo: vocês devem ir e se empenhar para fazer discípulos. Vocês devem se empenhar no discipulado. Jesus Cristo está nos chamando a sair pelo mundo perdido. Jesus Cristo está nos chamando para nós irmos ao mundo e se preparar para transformar homens que não prestam, como eu e você, em discípulos de Jesus. Por isso eu estou dizendo, irmãos, essa não é uma tarefa simples, uma tarefa fácil, mas é a tarefa que Jesus deu à igreja. E Ele prometeu que estaria conosco, cumprindo essa tarefa. Jesus Cristo, Ele nos pede que confessamos publicamente quem nós somos diante dos homens. Ele diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei quem Ele é diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante dos meus pais, diante do meu Pai. Grande comissão é para os discípulos que confessam, para os discípulos que entendem a importância de confessar a Cristo diante do mundo perdido. E irmãos, quando nós confessamos a Jesus, quando nós levamos as boas novas, quando nós anunciamos o Evangelho da salvação, perdidos começam a chegar, pessoas começam a ser salvas. Só que tudo acaba aí. Nós simplesmente falamos, pregamos e pronto, não precisa fazer mais nada? Não. Aí que vem a importância do discipulado, de andar de mão dada com essa pessoa que aceitou Jesus Cristo, de visitá-la nas suas dificuldades, de entender aquilo que ela precisa, de sempre estar próximo, de pegar o telefone. Irmãos, grande comissão, discipulado é a entrega de uma vida, é deixar de viver para você, para viver a vida do outro. Irmão James, isso dá muito trabalho. Não, a minha vida já é complicada demais para mim viver para os outros, em função dos outros. Você lembra lá de Filipenses capítulo 2, versículo 5, o que o Senhor Jesus Cristo fez por você? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Cristo teve, irmãos? Ele era Deus. Ele era Deus e é Deus. Mas ele não achou que isso era algo que ele devia se apegar. O que ele fez? Ele aniquilou a si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. Para quê? Para contemplar o meu e os seus problemas. Para contemplar as minhas e as suas dificuldades. Ele não achou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele olhou para o mundo perdido e foi. Ele cumpriu o seu ide e agora pede que nós façamos o mesmo. Discipulado, irmãos. É uma vida entregue à causa de Cristo. É os joelhos conhecerem a causa dos perdidos, irmãos. Você entende isso? É quando você não tem mais o que orar por você, mas você simplesmente pede para que Deus salve o teu familiar, para que Deus transforme a vida daquele novo convertido, para que Deus mude a rotina daquela moça. Grande comissão é andar junto, de mãos dadas. É entender que quando aquele jovem cai, você tem mão para levantar ele.
caiu, não tem problema nenhum, não. Eu sou discípulo de Jesus, um dia eu estava caído e Cristo me levantou. E nós, irmãos, somos chamados a discipular, a entender as necessidades e as dificuldades dos perdidos, dos novos convertidos e transformá-los à imagem do Deus vivo. Eu e você estamos num caminho de transformação, estamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. E Cristo nos pede que nós façamos o mesmo na vida dos outros. Discipulado, irmãos. Discipulado. E em qual local estão esses discípulos? Aonde eles estão, irmãos? Bom, o ID de Jesus é para que nós vamos e façamos discípulos de todas as nações. Só que você deve entender aqui nação, não simplesmente como país, ou nacionalidade, pátria. Nação aqui é muito mais do que isso. Nação aqui se refere à etnia. Dentro de um mesmo país nós temos várias etnias, e Jesus Cristo nos pede, com a grande comissão, que nós alcançamos a totalidade de etnias. Você se lembra lá de Apocalipse capítulo 5, aonde diz que o Cordeiro comprou com o seu sangue gente de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as raças? O Senhor nos pede que nós visitamos sim os países, que nós vamos, mas que também alcançamos os perdidos, todas as etnias, todas as raças, todos os povos. Num período que se fala tanto a respeito de racismo, de xenofobia, nós temos um evangelho que vem falando de um Deus que não é seletivo, de um Deus que não olhou para mim baseado na minha cor de pele, de Deus que não olhou para você baseado no tamanho do seu cabelo. O Senhor nos contemplou e por meio do seu sangue nos salvou. O nosso Deus não é xenofóbico. Ele chama pessoas de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós não devemos ser seletivos. O Evangelho deve ser levado a todos os perdidos, para todos os lugares, para todos os lugares. E enquanto eu e você, nós estamos cumprindo o ID, Jesus Cristo nos diz para discipular e também Ele nos manda batizar. E o batismo aqui, o que é? É a inserção desse perdido no corpo de Cristo. O que significa isso, irmão James? Significa que não existe crente de casa. Significa que todo aquele que se converte tem que vir para a igreja, tem que participar do corpo. Não existe cristão ou discípulo que esteja fora do corpo de Cristo. Nós temos que parar com esse costume besta, ou melhor dizendo, esse costume de entender ou de achar que existe vida fora do corpo. Não existe, irmãos. Irmão, a igreja somos nós, a igreja só somos eu e você quando eu e você somos inseridos na igreja. Se você não faz parte da igreja, irmãos, eu não posso dizer que você tem vida no corpo de Cristo, ou até mesmo que você é um discípulo. Então Jesus Cristo, Ele nos manda pôr ou fazer um sinal que demonstrará que aquela pessoa de fato pertence ao povo de Deus. E o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, é a sua embaixada aqui na terra. É ela que credencia os passaportes. É ela que carimba. De fato, esse cara aqui, ele é ou ele pertence ele pertence ao reino dos céus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela faz isso. E faz isso de que forma, irmão James? Por meio das águas do batismo. Só que o texto, ele vai adiante. Ele vai nos ensinar mais algumas coisas. A parte A do versículo 20 vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar tudo o que eu lhe ordenei. Eu quero vos chamar a atenção aqui para 3 coisas que são importantes aqui nesse versículo. A primeira delas é ensinando. Mas ensinando o quê? Ensinando aquilo que Jesus Cristo ordenou. Não é aquilo que o irmão James pensa. Não é aquilo que o irmão James acha que é a verdade. Não é o teólogo fulano de tal.
não é o pensamento político mais bonito ou mais aceitável. O que o Senhor está dizendo aqui é: vocês devem ensinar aquilo que eu vos ordenei, a simplicidade daquilo que eu vos ordenei. E ainda mais, não é seletivamente, mas ensinando tudo. Tudo. É tudo que o Senhor nos ordenou. O Senhor não nos chamou aqui para aprender parte do Evangelho, irmãos. Olha que beleza. Ele nos chamou para conhecer todo o Evangelho. Ele não nos chamou para conhecer parte das suas ordens, partes das belezas que há no Evangelho de Jesus Cristo, mas Ele nos ensinou, ou nos chamou para aprender a guardar tudo aquilo que Ele ordenou. Tá, então é ensinando e ensinando tudo, mas o que nós vamos fazer com esse ensino? Jesus Cristo diz que nós devemos ensinar os homens a guardar aquilo que Ele ordenou. Você entende isso, irmãos? Nós vivemos numa geração, e talvez eu seja uma dessas pessoas, aonde os jovens têm uma cabeça gigante. As pessoas sabem muita coisa ao mesmo tempo. Eles pegam muita coisa, jovens vão a conferências teológicas, eles aprendem, eles correm ao mar atrás de conhecimento. Mas infelizmente, muitos de nós guardam um pouco. Eu não estou dizendo aqui que é um problema você ter conhecimento, isso é bom. Isso é algo interessante, mas conhecimento por si só não é nada. Você deve guardar aquilo que o Senhor ordenou, ensinando a guardar. Nós temos que aprender a guardar. Meus irmãos, eu tenho orado a Deus para que o Senhor Jesus, Ele possa modificar a forma que está se fazendo igreja no Brasil. Nós temos visto aí um monte de papagaio de púlpito, um monte de estrelas em cima dos nossos púlpitos. E o que nós precisamos é de homens que guardem a palavra de Deus, pessoas que tenham vida no altar, homens que amam suas esposas, que pagam a conta em dia, pessoas que vivem o Evangelho de forma total, pessoas que amam mais a Deus do que a si mesmo, pessoas que vivem para o reino de Deus. Você consegue entender isso? Guardar parte, irmão James, tudo. Você vai falhar nesse caminho, mas o Senhor pode te levantar se você se arrepender. Você entende isso, irmãos? É tudo aquilo que Ele ensinou. Nós temos que guardar tudo. E nós vamos fazer isso por meio da nossa vontade? Porque nós somos aí o super-homem? Não. Nós vamos fazer isso porque o Espírito Santo de Deus habita na gente. Jesus Cristo na cruz, Ele trouxe para nós o Consolador. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Por isso, se você errar, o Espírito Santo vai te levantar e vai fazer com que você guarde todas as ordens de Jesus. Por mais que eu fale, por mais que eu professe, por mais que eu diga, se o Espírito Santo não estiver em você, você não vai fazer nada, irmãos. Grande comissão não é para pessoas que sabem falar muito bem, mas é para pessoas que têm o Espírito Santo na sua boca, a espada da verdade na sua boca. Não importa se você tem a 8ª série, se você nem mesmo foi à escola, se o Espírito Santo habita em você, grande comissão é para você também, irmãos. Você entende isso? Grande comissão é para a criança, é para o adulto, é para todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que vai na nossa frente. É o Espírito Santo. E há uma promessa, irmãos. Uma promessa no meio dessa grande comissão. Jesus Cristo disse o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não vamos fazer a obra de Jesus sós, irmãos. Ele prometeu que estaria comigo e com você, nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, em todos os momentos. O Senhor Jesus estaria conosco na grande comissão.
Às vezes a gente fica pensando o que movimenta os missionários a saírem daqui, do nosso país, aonde o Evangelho tem uma facilidade maior, e vão lá para as janelas 1040, para as janelas de ferro, aonde eles perdem suas próprias vidas por amor ao Evangelho. O que faz eles irem é a certeza de que Cristo estará com eles, a certeza de que o Senhor Jesus estará do lado deles, a certeza de que ainda que a vida deles seja tomada, eles são cidadãos do reino dos céus, e ninguém pode tomar a alma de um cidadão do reino dos céus. Você entende isso? Deus está conosco, irmãos. Eu não disse que o presidente Trump está conosco, eu disse, o Senhor Jesus Cristo está com você, crente. O Senhor Jesus Cristo está com cada um de nós, Ele habita em nós por meio do seu Espírito. É por isso que Ele disse que nós não devemos temer o que nós iremos falar, porque o Espírito Santo habita em nós. Grande comissão, meus irmãos, é uma tarefa difícil, mas tenha certeza, Deus está com você. Você pode ir, você pode fazer a obra de Jesus, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Eu quero terminar essa noite, irmãos, com o testemunho de um ateu. Um ateu que falou a respeito de grande comissão. O que, irmão James? Um ateu falando a respeito de grande comissão? Sim. Esse ateu, ele se chama Penn. Ele é um comediante e um ilusionista. E um dia ele foi evangelizado por um homem educado e por uma pessoa que realmente compreendia o Evangelho. E ele disse o seguinte para esse homem: olha, eu tenho dito isso sempre. Eu não respeito pessoas cristãs que não fazem proselitismo, ou melhor dizendo, que não evangelizam. Porque se essas pessoas, elas de fato creem que existe um céu, elas creem que existe um inferno, elas acreditam que pessoas estão sendo punidas, indo para o inferno, elas também acreditam que algumas pessoas estão recebendo a vida eterna, e por causa de vergonha, por causa que não seria um perfil social tão aceitável, na verdade seria algo esquisito, elas deixam de anunciar. Não há como respeitar uma pessoa que não faz proselitismo. Ele vai dizer o seguinte: olha, se ela crê que há um céu e não avisa isso para ninguém, é semelhante a um homem que está vindo um caminhão vir na direção do seu semelhante e fica quieto. Se um caminhão estiver vindo na direção de uma pessoa, nós iremos alertá-la. E ainda mais, com toda a força, iremos tirar ela do caminho ou da frente desse caminhão, independente da crença dela. Irmãos, nós cremos num Deus Todo-Poderoso que preparou um lugar para a gente morar, mas um Deus também que é um juiz justo, que irá punir todos os pecadores. Então cabe a mim e você avisar o mundo perdido. Irmãos, os discípulos de Jesus são aqueles que anunciam as verdades de Jesus. A verdade de Jesus é a seguinte: Ele preparou um lugar para a sua igreja, para o seu povo, e preparou também um lugar para punir todos os pecadores. E cabe a mim e a você alertar o mundo perdido. Grande comissão não é para amanhã. Grande comissão não é para depois. Grande comissão é para agora. Grande comissão é para já. Irmãos, vamos se colocar de pé nessa noite. Eu fico feliz por ver a igreja hoje aqui cheia e por todos vocês terem ouvido essa mensagem. Irmãos, eu espero que essa mensagem possa impulsionar, possa mexer dentro de você, ao ponto de você lembrar que existe um mundo que está em trevas. Esses dias eu estava me perguntando: Senhor, como ultimamente eu tenho sido tão insensível?
Por que será que eu não tenho me importado com o grito dos perdidos? Senhor, por que será que eu não tenho ouvido a tristeza e a tribulação daqueles que estão descendo à sepultura nesse momento? Por que será que não tem me incomodado, Jesus, o saber que os meus familiares estão se perdendo? Todos aqueles que estão do meu lado. Porque isso não tem me incomodado, não tem rasgado o meu peito, Deus. Porque se eu creio em Ti, se eu creio no Evangelho, por que eu não anuncio? Por que eu não digo? Por que eu não aviso? Por que eu não grito ao mundo perdido que existe um Deus? Por quê? Por que eu fico como Pedro, negando sempre o Senhor diante dos outros? Por que eu não confesso Jesus? Por quê? Irmãos, essa noite Deus está neste lugar. Ele pode aquecer o nosso coração, aquecer a nossa mente, aquecer a nossa boca, os nossos lábios, para que nós estejamos dispostos a cumprir esse ide. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. Bondoso Deus, nessa noite, a Tua mensagem, o Teu Evangelho, a Tua palavra foi anunciada, Deus. Eu pude falar para a Tua igreja um pouco a respeito do ID. E eu bem sei, Deus, que o ID não começa com nós indo, mas começa com nós ficando em Jerusalém, até que no alto sejamos revestidos de um poder. Nessa noite os Teus servos estão aqui, Senhor. A Tua igreja está aqui reunida, Deus. Será que o Teu Espírito Santo pode vir sobre nós, pode nos encher nessa noite? Será, Deus, que o Senhor pode soprar no vento do Teu Espírito ao ponto de sermos cheios de Ti, ao ponto de nós não queremos mais nada a não ser o Teu reino, Senhor? Senhor, nós almejamos o Teu reino, almejamos a Tua vontade, Te pedimos, enche-nos do Teu Espírito, para a glória e louvor do Teu nome, para que nós estejamos prontos e dispostos a anunciar a Tua palavra ao mundo perdido. É para a Tua glória que estamos aqui. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Nós queremos te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Se isso é verdadeiro, então diga: quero te amar, quero te amar.